can't understand what I'm saying, pay attention. This podcast is for you. Ela traz uma metodologia inovadora que tem transformado a maneira como as pessoas aprendem inglês. Se apaixonou pela língua inglesa durante um intercâmbio na juventude. Já trabalhou em diversos negócios. Teve restaurante, negócios com a família, mas foi no inglês que ela se encontrou. Fundadora do curso CHD, lançado em 2017, a nossa convidada trabalha desde 2004 com uma metodologia desenvolvida por ela e que tem se destacado no mercado de ensino de idiomas. Uma abordagem que coloca o aluno no centro, respeitando os seus objetivos e particularidades. Dona de um sorriso farto, uma gentileza sem igual e um método inovador, Cláudia Dabar é a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer estar com você aqui. Obrigada pela oportunidade de falar do curso, do método. Muito obrigada. Show de bola. Claudinha, por acaso você é minha professora? Sou, tenho a honra de ser. E por acaso eu adoro fazer inglês com você. E é muito gostoso também te ensinar. Quando a gente sente que tem um interesse, é muito melhor, fica muito mais fácil. Com certeza. Eu quero compartilhar aqui, né? Eu quero que você me conte como que nasceu o CHD e depois eu quero compartilhar o porquê que eu resolvi assumir que eu precisava fazer inglês. Olá. Então, vamos começar do começo. Me conta um pouquinho da sua história, né? Eu falei aqui um pouco que você se encontrou com o inglês, né? Com a língua inglesa. Me conta e como surgiu o CHD também. Claro. Eu sempre amei inglês, sempre gostei demais de música internacional. Sempre amei os filmes que eu gostava de escutar, justamente a pronúncia. Nunca gostei de filme dublado por isso. Então eu sempre fui apaixonada pelo idioma. Mas eu não sabia, não vou te dizer que eu nasci assim, que cresci falando vou ser professora de inglês, vou criar o método, eu não tinha essa noção. Mas em 2004, quando eu fui chamada para ser coordenadora de um curso de inglês aqui na cidade, eu fui convidada para mudar o método. Eles não estavam satisfeitos, o curso estava em declínio e eles queriam que eu introduzisse alguma coisa diferente. Então, ele imaginou que eu fosse escolher um livro diferente, um método diferente, mas ele e eu nunca podíamos imaginar que eu ia criar lição por lição. Então, em 2004, eu comecei a escrever uma por uma das lições. E as pessoas que ainda estavam no curso, a gente foi adaptando, os que já entravam com essa metodologia, e desde então o índice de satisfação é 100%. E os livros foram nascendo, baseado na minha experiência, né, porque eu fiz inglês em vários lugares, então eu sabia o que era método que podia ser muito mais interessante dos outros, completamente desinteressantes, e assim foi nascendo o método. Muito legal, né? Acho que uma das coisas que a gente precisa respeitar é entender o que não funciona, né? Exatamente. É começar a ter uma observação do mercado, porque é isso, o mercado ele te diz, né? Às vezes você lança um produto e tem certeza que aquele produto que está na sua cabeça, que está na sua, né, na sua expectativa, que ele vai dar certo, mas o mercado te diz que não é verdade, que não é assim que ele quer. E pensar numa metodologia baseada no, né, como eu falei ali, no aluno no centro, quer dizer, no que esse aluno gosta, né? E do que ele precisa. Do que ele precisa, né? Bom, e então, em 2017, você lançou o curso CHD, e aí ele existe num espaço físico, mas hoje ele é majoritariamente online. Me explica um pouquinho como Exatamente. Tá. Em 2017, porque eu fiquei nesse curso até 2014, e até, né, deixamos a metodologia lá por mais um tempo, até o final do ano, se não me engano, e eu comecei a dar aulas de inglês particular com o meu método já. Falei, agora eu quero trabalhar por conta própria. E uma amiga, que também trabalhava comigo lá, né, ela falou, vamos abrir o curso. E outras pessoas já haviam dito, por que você não abre o seu curso? E foi em 2017 que a gente falou, né, vamos apostar aí num método que ao longo desses anos só tem elogios, já formou várias pessoas. E aí a gente resolveu realmente abrir o curso em 2017. Muito bom. E quando você fala, né, que você tem uma metodologia que propõe a individualização, né, do curso por aluno, né, ou por tipo de aluno, como que isso funciona na prática? Individualização significa mais do que simplesmente a gente ter a opção do curso particular. Individualização significa entender o que o aluno quer com aquele inglês. Você está fazendo um curso de inglês por quê?
porque você quer se colocar no mercado de trabalho, porque você quer entrar já em, né, em uma empresa global, uma multinacional, você está com alguma oportunidade dentro da sua empresa de fazer uma entrevista, você tem interesse porque você quer fazer viagens e se virar muito melhor. E aí o curso ele é focado no objetivo do aluno. Então, além de prepará-lo para realmente falar inglês, nós vamos direcionando para aquilo. Então, tem vários alunos que já entraram e falaram, olha, eu vou ter uma entrevista de trabalho em tal mês, eu gostaria de estar preparado para esse objetivo em tal... E claro que existe um planejamento, né, por trás disso para que realmente a gente consiga que o aluno atinja esse objetivo. Então, nós focamos nisso. E ao longo desses anos também, eu digo que individualizar significa respeitar o ritmo do aluno. Nós já tivemos pessoas que foram, assim, nos mostraram que são muito rápidas, então a gente também não enrola. Nós aceleramos o curso com a pessoa, vamos tendo a oportunidade de incluir mais conteúdo extra para que a aula fique cada vez mais interessante. E também já tivemos casos de pessoas que nós tivemos que desacelerar, introduzir coisas diferentes para que a absorção do conteúdo fosse diferente. Então a gente tem que estar ali pronto para agradar gregos e troianos dentro do ritmo de cada um e dentro do objetivo de cada um. Porque o objetivo é esse, a pessoa falar assim, conseguiu o que antes em outros métodos eu não conseguia. Exatamente, vou dar aqui meu depoimento pessoal. Por que eu decidi, né? Eu sou aluna da Claudinha, acho que vai fazer um ano, quase um ano, né? Já tem quase um ano. Já tem quase um ano. E o que me levou, né? Eu não sei se na época eu conversei e falei isso com você. Mas eu estava em São Paulo, vi um negócio, um modelo de um negócio, achei ótimo, excelente. E aí procurei a franquia do Brasil, ninguém me respondia, procurei e vi que a franquia, o dono do negócio mesmo, ficava na Letônia. E aí me comuniquei, entrei em contato, mandei um e-mail Google Translator. Até aí tava dando tudo certo. A menina me respondeu no WhatsApp, a gente começou a conversar, não sei o quê, e ela falou assim, vamos marcar uma reunião? Aí eu falei, vamos! E, né, porque eu queria fazer um negócio, mas eu falei, como é que eu vou falar? Peguei e fiquei pensando, olha, é um modelo de um negócio, não é uma coisa que eu queira compartilhar com ninguém, porque é uma coisa que era para mim, era estratégica para mim. Então eu falei, eu não posso pedir para qualquer pessoa. Fui pedir para o meu irmão, que estava também já há mais de 1 ano, 2 anos, fazendo inglês, conversação e tudo, e ele me auxiliou. E quando eu cheguei na reunião, gente, foi muito ruim, porque eu não conseguia falar absolutamente nada, e o inglês dela não era bom, sabe? Mas o meu era bem pior do que o dela, que não era bom, entendeu? É por isso que você vai entender quando eu digo que eu tenho pavor de guia prático para viagem. Não adianta. Até hoje, com o avanço da tecnologia, você pode escrever aquilo que você quer perguntar, mas você não sabe o que a pessoa vai te responder. Exato. Você não tem como adivinhar o que vai acontecer com você, o retorno de lá para cá. E você também não quer fazer uma viagem ou passar por uma situação dessa, de uma conversa desse nível de importância, e ficar o tempo todo igual um doido no computador, pedindo, ou então no celular, pedindo tradução. Você perde experiências importantíssimas quando você não fala o idioma. Exato, e eu me senti também enfraquecida, entendeu? Porque na verdade ali aparecia o bobinho, né? Que tipo assim, meu irmão falando... Infelizmente ou felizmente para o meu negócio, as pessoas acabam se sentindo menos qualificadas. Infelizmente, elas se sentem que elas estão realmente atrás de quem é fluente no idioma. Isso acontece. Pois é. E assim como eu, imagino que você tenha bastante essa demanda, né? Quais são os principais tipos de pessoas que procuram curso? Em geral, pessoas que tentaram com outros métodos chegam e falam, não consegui de jeito nenhum, não aprendi, não tem jeito, o inglês não entra na minha cabeça. Eu falo, você não conhecia o método. Agora você vai se dar a oportunidade de ver como... Porque existe método. Eu acho que o difícil ou o fácil ele é definido por aí. Se eu tiver como um método facilitador,
que vai te apresentar o conteúdo. Nós não começamos o curso com o verbo to be. Então, esse é um grande facilitador. Muita gente desiste do inglês por causa desse verbo. Então, a gente primeiro mostra a regra para depois mostrar a exceção. Então, nós temos esse facilitador. E aí a pessoa se abre a conhecer o CHD e vem com esse histórico. Eu não consegui aprender antes, foi com o CHD que eu consegui. Então, a gente recebe muitas pessoas que tiveram tentativas anteriores frustradas e que ao conhecer o método elas se acham e falam, agora ficou muito mais fácil, né? E muitas pessoas com o objetivo de fazer viagens para se virar bem e que essas viagens vão ser a passeio ou a negócios e para o mercado de trabalho, né? Muitas pessoas também preocupadas em estar qualificadas para as melhores oportunidades no mercado, porque as pessoas querem isso, querem ter salários melhores e a gente sabe que para ter um salário melhor, o inglês é fundamental. É fundamental, com certeza. Agora, a gente sabe também, você está falando dessa não adaptação a outras metodologias, eu acho que tem um ponto também que é, às vezes, da inflexibilidade da metodologia, né? Tipo assim, principalmente depois da pandemia, você pensar que, primeiro, né, uma das coisas que faz toda a diferença para mim, para eu poder fazer o curso com você, é que nossa aula é 8 horas da manhã, que é um horário que é tranquilo para mim, Sim. que eu geralmente vou malhar, volto, faço a aula com você, antes da minha filha acordar, na minha casa, né? Isso é muito prático. Isso é muito prático. Com certeza. Você hoje pode dizer que o CHD é um curso online, é um curso híbrido? Como que você enxerga esse caminho? Ele é um curso híbrido, porque nós mantivemos as salas ali, né, em cima do Empório Bahamas, no edifício Milênio, mas a grande maioria opta ainda pelo online. E isso abriu um mercado fantástico, porque nós estamos com alunos em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos e várias partes do país também, graças a essa praticidade. Porém, nós ainda temos um diferencial, não é um curso online gravado. Você sabe Exatamente, disso, né? É com Claudinha, gente. É um curso online. Claudinha e equipe. E equipe, Claudinha e equipe. Isso, nós temos professores maravilhosos. Quando a pessoa às vezes faz questão de, eu quero a Cláudia. Faz com algum professor meu, se você tiver meia observação a fazer, a gente conversa de novo. E todo mundo fica muito feliz. Tanto quando descobre que a aula online é ótima, porque você ganha aquele tempo que você estaria se deslocando para fazer outra atividade, exatamente, quanto realmente com a equipe. Então, é um curso online, mas com professor em tempo real. E a maioria dos cursos online que são oferecidos, eles são oferecidos aqueles cursos que gravam, né? Não estou dizendo nem que não seja um projeto futuro, mas isso seria uma outra coisa. É com professor em tempo real. A mesma aula que você teria presencial, porém você online, de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. Porque nós podemos negociar com as pessoas fora, eles falam para nós a diferença do fuso horário, como é que é, e a gente olha dentro da equipe e a gente estabelece dentro do que a pessoa pode fazer. Ontem mesmo já teve mais um dos Estados Unidos procurando, é só um ajuste que a gente faz. Mas a pessoa mora nos Estados Unidos, é um brasileiro morando lá? Brasileiro, não é o primeiro, já tivemos vários. Foram para lá sem saber nada de inglês. E outra dica, investir no Brasil em reais, para quando você for para fora, menos você vai ter que investir, ou em dólar, ou em libras, ou em euros, né? Porque aqui você ganha, você vai pagar em real o seu curso, você vai viajar muito mais preparado. E aí, o que esse descobriu? Ao invés de eu me matricular para fazer um curso lá que é uma fortuna, me descobriu pelo TikTok. Ah, que legal! E resolveu fazer, e vai valer muito mais a pena para eles pagando real, e lá provavelmente ele está ganhando em dólar. Com certeza, muito bom. Você já teve, falando dessa questão da individualização, da metodologia, você já teve algum aluno que foi um desafio, assim, que nós temos aprendeu a sua metodologia? Sim, nós temos alguns. Não tantos, mas e foi aí que eu digo que a gente tem que ter esse cuidado, né, de individualizar de fato. O aluno não está entendendo porque isso aqui está rápido para ele. Como que eu vou manter o método que eu acredito, que eu sei que funciona, que faz a pessoa falar, mas respeitando um ritmo que pode ser um pouco mais lento, né, dentro da realidade do aluno. E aí a gente ajusta. A gente ajusta. Então, realmente esse trabalho individualizado, que as pessoas até brincam em relação à franquia. Eu falo que o desafio da franquia seria a gente perder
esse cuidado com cada um, com cada grupo, com cada necessidade, né? E tivemos, mas os desafios eles estão aí para a gente ter criatividade e achar solução para ele. Entendi, muito bem. E quando você fala também em individualização, o que é um pouquinho mais, assim, eu não quero que você fale o seu método aqui, né, que você explane sobre ele, mas assim, é porque a gente tem gente que, né, que não gosta de gramática, a gente tem gente que só quer para ler. Como que é, quais são os tipos, né, de caminhos possíveis para um aprendizado de inglês? Em geral, o nosso curso ele é focado na conversação, mas nós tranquilizamos muito quando a pessoa chega até nós dizendo, não, mas eu quero aprender tudo. Claro, a pessoa vai aprender tudo, porém ela vai perceber. Porque eu não acredito que exista uma forma de fazer você ficar fluente em inglês sem passar pela gramática. Mas a gramática ela pode ser dada de uma forma muito mais interessante, com foco na fala. Existe uma explicação, sim, para que você entenda por que você está usando aquilo, porque nós não trabalhamos com repetição, você não fala, você sabe disso, você não fica repetindo sem saber o que você está falando, né? Mas a gente tem como passar pela gramática de uma forma mais interessante, com o foco na conversação. Quando alguém nos procura para algum objetivo, por exemplo, para mestrado, nós temos também um material para preparar a pessoa para fazer uma prova de mestrado. Mas, em geral, a procura é para justamente isso, para falar, ou para viagens ou para o mercado. Então, nós temos o curso focado para viagens, um material específico para viagens, mas tem muitos alunos que falam, olha só, meu objetivo é viajar, mas eu quero fazer o curso normalmente, não preciso do material com foco em viagens, porque eu quero aprender inglês para a vida. Então, ele vai falar em qualquer situação, em qualquer circunstância, e também vai falar nas viagens. E aí, olha só, você citou aí mestrado, são coisas mais, né, que é uma coisa com mais tempo, para quem quer para viagem, né? Ou para quem precisa, né? Tipo, vamos supor, se eu fosse fazer essa reunião aqui, né? Se eu já tivesse tido esse insight, quanto tempo eu preciso ou precisaria para me preparar para uma viagem, para uma reunião, com um pouco mais de segurança? Exatamente. Para você ter uma ideia, os nossos alunos, né, um dos alunos lá de Portugal, ele escolheu uma pessoa para fazer o curso em dupla, e do nosso primeiro livro, com 1 mês e meio de aula, um teve a oportunidade de ir para a Alemanha e o outro foi para Londres. Com 1 mês e meio de nosso curso, eles nos deram feedback de que a viagem foi mais interessante, começaram a se comunicar, começaram a entender melhor, mas claro, com a limitação daquele tempo que eles viram de conteúdo. Depende da carga horária que você vai escolher, porque você pode optar por 1 hora semanal, você pode optar por 2 horas semanais. Em geral, eu te digo que o primeiro livro já te deixa em condição muito confortável de se comunicar. Mas é óbvio que a partir do segundo, que você vai ver mais estruturas gramaticais como passado, futuro imediato, você já consegue, você amplia muito mais a possibilidade de conversação. Então vai depender da carga horária que você vai escolher. Mas o método, ele é muito mais rápido, além de fácil, do que o que os métodos tradicionais oferecem. Isso aí a gente sabe, com certeza, pelos retornos que a gente tem. Show. E tem uma busca você falou a questão, né, dos interesses. Você faz você tem turmas individuais, tem duplas e trios, não é isso? Hoje em dia, talvez pelo preço que está bem competitivo, né, o custo-benefício é indiscutível, nós temos uma procura bem grande por VIP, ou duplas, ou trios. VIP é uma pessoa só? Você Gente, é eu sou VIP. VIP. Você é Desculpa. VIP. Very important person. Very important person. E errar. Então você tem essa possibilidade. Você vai escolher. E também isso tem a ver com o objetivo. Se a pessoa vem, por exemplo, com uma bagagem já de inglês, depois de passar pelo nivelamento comigo, o que eu vou indicar? Invista no particular. Porque como é que nós vamos encontrar uma pessoa que tem exatamente a bagagem que você tem, que tem a mesma desenvoltura que você tem, a mesma disponibilidade, aí vai ficando mais complexo. E aí também as pessoas entendem, por isso que passa por mim, para que eu indique o que é melhor para o aluno. Entendi. E geralmente, quando as pessoas chegam até você, né? A maior dor é o quê? Mercado de trabalho? Ou é muito variado?
As pessoas falam muito que aprenderam muito, isso é muito comum. Aprendi muito, sei gramática, mas não consigo falar. E não consegue falar para tudo, para uma viagem, para o mercado de trabalho, medo de passar por uma entrevista, porque quando eu leio eu tenho uma noção do que está falando. Quando eu escuto, eu tenho pelo contexto eu sei, mas eu não me expresso. Então, a dor do aluno é esse, é conseguir se expressar. É conseguir se expressar. E aí, independente do nível que ele já viu de inglês, de gramática, a gente coloca o aluno para colocar aquele conhecimento todo para fora com aulas focadas nisso, na fala. E independente, né, da aula corrente ali, o que você indica para um aluno que queira mesmo, sei lá, acelerar o aprendizado dele, melhorar, né, aproveitar melhor esse tempo, né, porque ele vai ter um tempo de estudo com você, mas ele Sim. tem o resto da vida, né? O que ele pode fazer para melhorar? A gente percebe que os alunos que dão uma acelerada no processo são aquelas pessoas que entendem, que a gente aconselha muito, a respirar inglês fora do horário de aula, sempre que possível. O que significa esse respirar? Vou para o YouTube da vida, vou procurar vídeos dentro do nível que eu estou, para poder começar a escutar outras pronúncias. Eu vou fazer o download de um aplicativo que vai me ajudar a ganhar mais vocabulário. Eu vou assistir a filmes e a séries e vou tentar colocar primeiro a legenda em inglês para eu ir entendendo, porque melhora muito a pronúncia. Tem muita gente que gosta de músicas. Eu não gosto de música como uma forma de ensinar o inglês. Porque a música tem muita gíria. Eles não falam, assim como nós, eles não falam corretamente. Para o aluno que quer falar corretamente, para passar por uma entrevista de trabalho, para falar um inglês que em algumas situações ele vai precisar ser mais formal, não vai ser o suficiente. Mas ela pode ser excelente para você treinar a pronúncia e ganhar vocabulário, sem dúvida nenhuma. Você vai aprender expressões também. Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer. Leituras, se você colocar no Google também, textos em inglês para alunos iniciantes ou textos em inglês para alunos intermediários. Você vai ter várias possibilidades. Então, tudo que você fizer extra à sua aula, você vai estar enriquecendo, vai estar ganhando vocabulário, vai estar acelerando o seu processo. Exatamente. Agora, uma dúvida que eu sempre tive. Quando a gente vai lá no Google Translator, a tradução que é dada ali, hoje eu acredito que seja mais fidedigna, mas ela é uma tradução exatamente correta ou pode haver diferenças? Pode haver diferença, porque a gente tem muita expressão idiomática, né? Então você vai colocar lá, ele vai te traduzir, mas não é com o sentido que eles usam de fato. Mas dá para confiar em bastante coisa, tem bastante coisa que sim. Muito bem. Bom, Claudinha, eu queria que a gente falasse aqui para quem ainda não entendeu ou ainda não se identificou, porque às vezes a pessoa precisa de uma coisa e ela nem sabe que ela precisa, né? Então a gente fala que às vezes ela tá lá no topo do funil, ela nem teve consciência, né, de que aquilo ali é para ela. Para quem é o CHD? O CHD é para quem quer aprender a falar inglês de forma rápida e fácil. É para quem quer realmente fazer uma viagem e aproveitar a viagem, porque é outro nível viajar já falando idioma. É outro nível desde a hora que você entra no avião, você não precisa ficar com medo, porque se tiver uma pessoa, obviamente, que já, quando você entra na volta, com certeza vai ter estrangeiro, mas com medo de que a pessoa vai me perguntar. Não, eu decorei que é orange juice, soda or water. Não, você precisa relaxar. A gente quer que você tenha uma experiência quando você for fazer a sua viagem no exterior, né? Então, o CHD é para aquela pessoa que não quer mais perder tempo, que é um inglês imediato, né? Nós oferecemos, inclusive, aulas demonstrativas, justamente porque a gente confia demais no que a gente tem para oferecer. E em até 30 minutos a gente mostra para o aluno o que é o método e que ele começa a falar já de inglês, mesmo sem nunca ter visto nada de inglês. Em 30 minutos o aluno começa a falar inglês? Começa a falar inglês. Em 30 minutos o aluno começa a falar inglês. E é 100% de satisfação. Todos, né? Outro dia também tivemos pessoas da Angola. Todo mundo que faz o método fica assim, e eu termino a aula, eu explico tudo e falo, me diga agora, sinceramente, o que você achou do método. E se você olha no olhar da pessoa, aquela satisfação de como que pode ser bem mais fácil do que eu imaginei.
Por que que eu não vi isso antes? Por que que eu não passei por isso antes? Porque é o que eu digo, a gente trabalha com um método facilitador. Aí faz toda a diferença, né? Agora, para a gente colocar aqui de forma bem prática para quem está ouvindo e quem está nos assistindo, situações, né, em que saber o inglês faz toda a diferença. Ah, várias. Eu vou dar um exemplo, Ah, porque como tem muitas pessoas nos procurando para o inglês para viagens, essa do avião eu já te falei, né? Que a pessoa fica torcendo ou rezando para a aeromoça ou o comissário não chegar muito perto, ou chegar perto e estar com aquilo decorado, pronto para falar. Na imigração, por exemplo, é, como os meus irmãos somos descendentes de árabe, uhum. os meus dois irmãos, eles foram parados da imigração e questionados, né, por causa da aparência, Meu né? Deus. Não vamos nem comentar muito sobre, mas você já imagina. Sim. Você precisa se explicar, você precisa falar por que você está viajando, você precisa explicar que você tem um emprego aqui para eles ficarem tranquilos, que você não vai para morar. É, Ali já né, os meus Nossa dois Senhora, irmãos já gente. sabiam se comunicar e conseguiram falar, né? Um deles com cargo público também falou, explicou e a pessoa rapidamente falou, olha, porque ele disse que equivaleria a algo aqui, lá nos Estados Unidos. Então você sai de uma situação de extremo desconforto, medo, porque você chega no exterior, tudo tem você está num lugar, não é a sua Não casa, é sua né? casa, é. Então você fica com medo do que pode acontecer. Medo de tudo, né? né? Você pode medo de um golpe, medo de não conseguir falar uma coisa para se Exatamente, defender. E não tem nada melhor do que você se expressar, até para pedir ajuda, para explicar o que pode estar acontecendo. Então, a imigração, você fala o porquê que você está visitando de forma... E se você for questionado, você explica de forma natural o que você... né, para que você está indo passear lá. E nós temos várias situações. Por exemplo, em lojas, é muito comum você, na hora que você vai pagar, você descobre que aquele dia tem descontos. Aí você descobre que se a pessoa, né, se você comprar isso, você ganha aquilo, ou se você comprar mais alguma coisa, você então vai ganhar um desconto maior, um desconto progressivo. Olha a oportunidade que você perde se você não souber falar direito o idioma, né? Vamos supor que você chegue numa farmácia, você precisa ir para uma farmácia porque você começou a chegar alguma coisa, não que eles possam vender qualquer remédio, até porque a gente aconselha sempre que a pessoa leve daqui, né, os remédios mais específicos. Mas como que você explica o que você está sentindo para que a pessoa te dê, que seja alguma coisa para melhorar a sua digestão? Eu vivi isso também, Então, você precisa explicar coisas que você consegue comprar numa pharmacy lá da vida. Você precisa explicar o que você está sentindo para você ser ajudado, né? Então, são várias as situações, aqueles passeios em que as pessoas estão, você tem um tradutor, tudo bem, mas é diferente porque você está curtindo a paisagem e você não precisa ficar preocupado porque tem um falando inglês, o outro está traduzindo para você em português e você está querendo prestar atenção, você perde a qualidade do seu passeio, sem dúvida nenhuma. Na hora de escolher uma comida, mais um exemplo que a gente acha que você vai chegar lá e vai falar, eu quero aquele sanduíche número 8. Aí você acha que você está feliz porque você falou o número, vai vir com aquele e acabou. Começa a te perguntar se você quer o queijo tal, o queijo tal, o queijo tal, se você quer com alface, se você quer com cebola, se você quer com tomate. Então, você se comunicando, você evita muitos problemas. Até, né, sem falar das outras coisas, você chega no aeroporto, cadê sua mala? Para você explicar o que aconteceu. A gente não quer, imprevistos a gente não deseja que ninguém passe por eles, mas eles podem acontecer e você se sai muito melhor quando você fala o idioma. Então a gente quer que todo mundo viaje para curtir, de verdade, né? Com certeza. E também, né, eu imagino que essa mesma tranquilidade você também vai adquirir por uma entrevista de emprego, né? Imagina, você já está sendo testado, né, para uma vaga e ainda não sabe, ainda tem uma insegurança de que você não fala, né? Exato. E não existe isso de você ficar decorando frases feitas. Né? A gente propõe quando você está preparando um aluno para isso, tanto para viagens quanto para uma entrevista de emprego, a gente simula o que a gente acredita que pode ser perguntado para a pessoa ir ficando mais à vontade e mais fluente, mas a gente não sabe o que vai ser perguntado, né? Então, você precisa estar preparado para enfrentar qualquer coisa e responder qualquer coisa que te perguntarem. Geralmente os seus alunos, né, aqueles que já falaram, lá já tiveram contato, eles chegam com autoestima mais bem elevada, do tipo, não, eu falo, e aí
Fala. Interessantíssima pergunta. Tipo assim, eu falo, eu sou fluente. Interessantíssima pergunta. E aí depois eles se deparam com uma realidade ou eles chegam com autoestima baixa? Como é que Os dois acontecem. E é interessante porque para aquele que vem com a autoestima baixa, eu mostro, tem solução, você vai conhecer ela agora. Não precisa mais ficar assim. Você agora vai se sentir mais pertencente ao mundo. Que a verdade é o que as pessoas, quando começam a falar inglês, se sentem. Mas existe o que acha que fala muito e quando passa por um nivelamento, a gente mostra que para o que ele quer, ele precisa refinar a fala dele. Semana passada houve um caso, inclusive, também disso. Você falou assim, olha, para o que você quer, você não quer falar mim querer água, você quer falar eu gostaria de tomar um copo de água. fica mais Ou você legal. poderia, por gentileza, trazer um copo de água? Então a gente mostra que aquilo que ele está falando, ou que ele acha que está falando, ele precisa arrumar essa base para ele poder avançar. Então a gente recebe as duas, mas a gente explicando direito o porquê dessa análise, ninguém fica triste com a gente, não acontece. Dá para deixar todo mundo feliz. Todo mundo fica... Porque a gente também tem que mostrar que resolve. Então, claro, e resolve, né? Agora, Claudinha, são 2017, desde 2017, isso. Então já pessoa aqui de humanas, quase 20 anos. Não, já quase, temos 20 anos já tem 20 anos. 20 anos de método, isso, e do curso aberto 7 anos. 7 anos. Como que você enxerga uma mudança não só, assim, você, né, se houve, na verdade, uma mudança de comportamento desse aluno, sabe? Porque você tem aí alunos de diversas idades, sim, né? Sim. A maioria são o quê? São jovens? Nosso público, a grande maioria, uns 85% do nosso público, ele vai lá dos seus 21 até os 50, 51 anos, por aí. Eu tenho um lindo de 84, eu sempre digo que não há limites, né? Nós também temos crianças, mas a gente percebe, a nossa persona está aí nessa faixa de 21 a 51 anos, por causa dessa busca mesmo, para o mercado de trabalho e para viagens. Você, nesses 20 anos de experiência com a metodologia, você sentiu mudança no perfil do aluno? Você fez modificações, adaptações na metodologia? Na metodologia, não. Material, sempre. Sempre que a gente percebe que está surgindo alguma coisa diferente, uma expressão nova, a gente olha para aquilo ali e fala assim, não, isso aqui agora pode ficar mais legal, a gente muda, né? Até porque por ser material próprio, fica muito mais fácil. O que eu percebo nas pessoas cada vez mais, o que inclusive a tecnologia, o avanço da tecnologia trouxe, a pressa. As pessoas querem para ontem de fato, e com isso eu ganho, porque o método é rápido. Então a gente fica tranquilo em relação a isso. Pessoas cada vez mais exigentes. É mesmo? Não tem como mais. Se existiu, graças a Deus não foi o meu caso e da Nath, mas se existiu alguém que conseguia sobreviver oferecendo mais ou menos, acabou. Oferecendo algo enganoso, oferecendo algo que... Exemplo, você faz uma aula demonstrativa fantástica e depois a pessoa descobre que não é aquilo. Se existiu isso em alguma época da nossa vida, não existe mais. Se você não for excelente do início ao fim, você não fica. A pessoa não fica com você. Então, eu senti essa mudança, mas com a tranquilidade de realmente oferecer um curso de qualidade, a gente, nesse quesito, a gente fica também super, super tranquila, mas a gente percebe isso. As pessoas muito mais exigentes e com pressa. Não existe mais espaço para coisa lenta e para o que é mais ou menos. Profissional mais ou menos para trabalhar comigo, não existe. Não tem como. O mais ou menos não vai ficar. A criança está captando. Eu ia perguntar da criança. A criança percebe se a pessoa está com um comportamento diferente. A criança chega e faz. Então, a gente tem que estar redondinho, oferecendo o melhor em todos os quesitos para a coisa funcionar. Qualquer negócio. E como que é para a criança? Como é que funciona para as crianças? Mesmo não sendo, né, assim... O foco, né? Na verdade, nós vamos atender quem chegar até nós, mas a gente percebe que não é o nosso público. A criança que em outros métodos aprende muito letras, cores, nomes de bichos, muito vocabulário solto, conosco já começa a estrutura de frase. Então, essa criança vai já começar a ter a fluência. Eu tenho
pais que investem nos filhos, né, nas crianças e nos adolescentes, que quando olham falam assim, eu não estou acreditando que ele já está falando isso, eu demorei não sei quanto tempo para estruturar isso, porque o método é focado na fala desde que a pessoa começa lá com seus 8, 9 aninhos, porque, de novo, respondendo e forçando, né, reforçando o que você disse sobre a mudança no comportamento do consumidor, do nosso cliente. Não tem como ficar enrolando nem criança. O pai, ele quer ver resultado naquilo que ele está investindo, então tem que ser bom e tem que ser rápido também. Não porque essa criança esteja com tanta pressa em ser fluente, mas porque vai ver inglês na escola, já tem que fazer as provas com tranquilidade, e as pessoas querem também um resultado mais rápido. E tem prova, Claudinha? Tem prova. E as pessoas fazem? Ou elas fogem? O aluno, para receber a certificação, sim, ele passa. Sim. Cada livro tem 2 provas escritas e um oral no final. Porém, a gente atende também um público que diz, eu não quero prova porque prova me deixa nervoso ou nervosa. E eu não estou fazendo para me cobrar a este nível, eu quero me comunicar e me comunicar de forma correta. Então, a gente vai respeitar esse aluno, adulto, né? Adulto, criança não. O menor não tem jeito, exato. E como é que é? Acaba? Ou a gente fica, né? Tipo, você chegou para sempre? Nunca acaba. Nós oferecemos um curso até o avançado, mas existe o curso de conversação livre, para a pessoa que já viu tudo de gramática e quer se manter fluente no idioma, né? Porque a gente tem que estar sempre em contato com aquilo. Então, e já passamos, temos alunos que já terminaram e o curso de conversação livre continua. Se a gente fica reforçando as partes mais avançadas da gramática, conversa sobre temas da atualidade, debate opiniões, né? Coisas polêmicas que sempre sempre sai alguma coisa, fala assim, aí, o que você acha disso? Tudo em inglês, claro. A gente mostra vídeos, pede a opinião do aluno sobre aquele vídeo. Então, tudo para colocar o aluno para falar, porque é o que todo mundo quer, ser fluente. Então, para você que já entendeu, né? Se você precisa de estar no mercado de trabalho com mais confiança, aumentar as suas possibilidades de uma boa oportunidade. Para você que quer conversar, fazer uma viagem, né, e não se preocupar com o idioma, fazer isso com segurança, com tranquilidade. Para você que quer relembrar o inglês, né, que fez durante muito tempo, com metodologias diferentes, mas nunca fixou. Enfim, para você que quer falar inglês com segurança, com tranquilidade, com felicidade, CHD está aí, né, Claudinha? Exatamente, estamos aí de portas abertas. De portas abertas. E agora no mundo mesmo, atender todo o mundo, porque, né, não tem fronteiras mais. Não tem mais. Agora, Cláudia, a gente está chegando aí ao final do nosso encontro. Eu queria que você me contasse o futuro do CHD, como que você enxerga as possibilidades agora para os próximos anos, o que são desejos de vocês? É tomar conta do mundo. Olha, com as redes sociais, com a invenção, que já não é de hoje, né, do online, a gente está tendo o prazer de conhecer pessoas de várias partes do mundo e eu creio que é isso aí, a gente vai tomar conta do mundo. E quando descobrirem que investem muito menos aqui com a gente, aí que a gente vai realmente espalhar, vai ser um prazer, é o que a gente espera. Isso, assim será. Se Deus quiser. Eu vou continuar lá com você até o infinito falando. Amém. Vou ficar eu falo, gente, que eu falo que quando eu comecei, eu me sentia, sabe como eu me sentia? Eu falei assim, tinha brita na boca. Eu falava, gente, eu me sentia assim, falando tudo partido, assim. E hoje a gente começa a aula já. Quando a gente vai olhar, já conversou 40 minutos, tudo em inglês. É verdade. Isso é muito bom. Não é só porque a Cláudia é minha professora, mas eu recomendo, porque de fato é um método comprovado, um método que te agrega, que te acolhe, e que você com certeza vai se sentir mais confiante. Não estou falando só isso porque você está aqui, não, porque sou aluna e posso provar e recomendar. E a gente pode provar também. Claudinha, muito obrigada. Muito obrigada a você pelo convite, muito obrigada. É uma excelente oportunidade de falar do método. Obrigada mesmo. Tá? Obrigada a você. A palavra do especialista vai ficando por aqui. E esse aqui é um espaço para você que é especialista, que quer divulgar e falar sobre o seu produto ou serviço com tranquilidade para as pessoas entenderem tudo o que você faz. E também é um espaço para você que quer aprender e ouvir sobre diversos assuntos da atualidade.
Siga a gente nas redes sociais, acompanhe nas plataformas, indique para um amigo. Se não gostou, indica para um inimigo, que pelo menos a gente ganha seguidor. Mentira. Indica mesmo, é isso mesmo, indica. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.